Fala galera, estamos aqui começando mais um programa do canal Sem Pressão Futebol Clube. Hoje iremos comentar sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos goleada do Flamengo no Maracanã em cima do Corinthians, tivemos a 8ª derrota seguida do Fluminense para o Botafogo, Vasco perdeu para o Cruzeiro e muito mais. Mas antes de começar os nossos comentários, queremos agradecer mais uma vez Donas Massas, que está sendo nosso patrocinador oficial. Hoje mandou mais esfirra doce, mais esfirra salgada. Fala aí, Nelson. É isso, galera. Ó, hoje mandou 2 saborezinhos pra gente, banana nevada e brigadeiro, sem contar os salgados. E lembrando que Dona Massas trabalha com massa, então é no geral. Tem macarrão, lasanha. Entre em contato com elas aí, dá uma olhada no cardápio, né, Calão? É isso aí. Passou festa de criança, festa de casamento, qualquer tipo de festa. Tem enterro de anão, meu irmão. Dona Massa tá entregando. É isso aí, galera. E se você que também tiver num sextou com teus amigos, quiser fazer um rodízio de esfirra em casa, Donas Massas também entrega na sua casa. Lembrando que eles ficam localizados em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. Então, claro que se você for morar na região dos lagos, você não vai pedir, né? Mas deixa teu curtir lá e segue a página lá, @Donas Massas no Instagram. E agora vamos comentar sobre Flamengo e Corinthians. Que goleada, hein? Flamengo amassou Corinthians dentro do Maracanã. Será que o Memphis Depay pipocou? Ou será que aquela porrada do Léo Ortiz... Eu acredito que ele sentiu. Ele não é um cara que pipoca, não. Até gosta de jogo grande, né, cara? Ele sentiu depois da porrada do Léo Ortiz nele, né? Foi uma Mas boa não jogando porrada. nada também. Aproveitou pra sair, tava 3-0 já. Mas a superioridade do Flamengo já era esperada, né? O Corinthians vem mal há um tempo. Pegou um time muito melhor, já era. E o Flamengo com o Pedro ali é outro, né? Pô, o Flamengo com o Pedro hoje, cara. Agora, vamos parabenizar aí a equipe do Flamengo. Eu também não sei se o Pedro tem um staff pessoal dele que ajuda a cuidar da saúde dele, porque ele voltou em alto nível, tá? É difícil. Uma lesão igual a dele, um tempão fora, voltar a jogar um futebol igual ele voltou e parece nem que se machucou. Aí tá de férias. Foi que a gente comentou no outro programa, né? Sobre o Neymar, né? Exatamente, Neymar precisa se cuida, da equipe um do se cuida e voltou rápido, o outro não se cuida, tá até agora não, aí, e você vê não volta. Você vê a diferença, porque o Pedro tem essa fama mesmo de se cuidar, ser da igreja, é um cara que não gosta de... Inclusive, ele frequenta até a igreja que eu frequento. Então, assim, é questão de comportamento mesmo. O cara profissional voltou bem e tá jogando muito. É isso aí, cara. O Pedro, acho que é o 3º ou 4º jogo dele. E vai aumentando a carga, né? Aumentou primeiro 20 minutos, 30 minutos, agora foi 1 tempo e meio, né? Ele jogou 70, não foi? 70 minutos. 20 do segundo. Isso, e jogou bem, cara. Jogou bem, fez o pivô, saiu pra marcar, marcou junto. Ia fazer um Puskás ali, hein? Pô, ia fazer um golaço, né? No final, aquela cavadinha, tem ideia cavadinha no final. O Gerson tentou ficar com raiva dele, mas se eu sou eu ali também... Eu ia querer concluir aquela jogada. Fazer uma jogada daquela e dar pra outro fazer gol é triste, né? Centroavante, né, cara? Centroavante, pô. Ele fez a jogada toda, não vai fazer o gol? O Gerson caiu ali, ficou meio chateadinho, mas não tem o que fazer. Olha só, eu ouso dizer que o gol do Pedro seria igual ao do Neymar em cima do Flamengo, daquele 5-4. É parecido, né? Igual. Não, o gol é parecido. A jogada foi diferente, mas o estilo da jogada foi igual. Tu pode ver que até a finalização foi igual. Que o Pedro tentou tirar de 3 dedos assim por cima do goleiro. Então eu acho que aquele gol ali, se o Pedro faz, ia ser parecido com o do Neymar em cima do Flamengo, aquele 5-4, acho que foi 2010, não foi? 2011? 2011. 2011. A jogada do Neymar, pô, foi diferente porque ele arrancou, ele driblou mais pessoas, mas a jogada em si eu achei parecida. E o Neymar, ele veio lá da lateral também. Mas ali a conclusão ali foi bem parecida. Não, então, mas o estilo da jogada eu achei bem parecido. A conclusão foi parecida. Não, até o estilo da jogada, onde ele arrastou, ele tabelou. E o Pedro, ele deu um canetaço ali no cara do Corinthians, do Neymar não foi caneta. O Ronaldo Angelim bateu as pernas. Foi de ladinho, né? Passou do lado do Ronaldo Angelim. Então, mas até isso... O Neymar dá a caneta nele. Até isso eu achei parecido. Foi parecido. Esse tipo de conclusão eu achei bem parecido. Também. Fez lembrar. Tirando isso, uma superioridade enorme do Flamengo. E o pênalti, Nelson? Não foi pênalti. O Arrascaeta me diz, mas malandro ganha jogo, cara, é o que eu falo. O cara tomou um totozinho no pé, caiu, ele ainda botou o pé no chão e ia correr, tá, Carlão? Só que ele já tava com preguiça, cansado. 3-0. Caiu, 3-0. Ele caiu, o VAR chamou. Cara, eu achei pênalti pra caramba, porque o cara deu um bico no pé dele, pô. A câmera de trás dá pra tu ver que deu um impacto no pé dele. Só que o problema é que ele tentou concluir. Quando ele meteu o pé pra concluir, ele sentiu a dor. Aí ele saiu. Aí ele deu até um rolamento de judô no chão. Quando dói, meu irmão, tu não bota o pé no chão, não, pai. Não, quando você bota o pé e sente o pé no chão, aí tá. Pô, cara, foi pênalti, cara. Ele ia seguir, cara. A bola correu um pouco, sairia pela linha de fundo, ele
duas pernas. Nelson, fala, tu jogou, tu sabe como que é isso. Eu sei como é que é, já tomei muita porrada no tornozelo de zagueiro, cara. Tu não caiu. Não caía não, tinha essa não. Na minha época, esquece, no auge. Não cavava pênalti? Não cavava O zagueiro que se machucava, né? O zagueiro que sentia. Caralho, maluco, tem um pé de coco. Mas uma coisa eu tenho que falar pra torcida do Corinthians, duas coisas. Primeiro, pra torcida do Corinthians, parabenizar o árbitro da partida, que, porra, o Flamengo, no segundo tempo, amassou o Corinthians de novo, só que o cara não deu uma falta pro Flamengo em volta da área, irmão. Uma falta. Não Deixa deu. eu seguir, né? Se o árbitro apita em parcialidade, ia ser 7x0 ao Flamengo. 7x0 hoje, no mínimo. E outra coisa, para apresentar pro time do Corinthians, que não conhecia ainda, né? Prazer, Hugo Moura, Hugo Neneca, hoje o Gaô. Hugo Souza. É isso aí, meu irmão. Vai agarrar 3 meses pra caralho, você vai ficar, porra, seleção brasileira! Aí, meu irmão, 2 jogos entregando a paçoca aí, perdendo de 4. Bracinho de jacaré no rasteiro. Não, assim, aquele gol do Pedro, que ele estou de fora da área, porra, ele encolheu o braço. Assim, eu não tô falando que ele... Ele já deu a bola pro Pedro, né? Mas eu não tô falando que ele iria pegar a bola, não. Mas, caraca, dá pra ver que ele não teve vontade. Ele não teve vontade de pular na bola. Sim. Cara, eu acho que se ele pelo menos estica o braço, ia ficar menos feio. Não é que iria amenizar o que ele fez. Mas ia ficar menos feio do que... Ele parece tipo assim, foda-se, foi gol mesmo deu ruim. Mas e a marra dele ia ficar onde? Irmão, o bagulho o cara é marrento. Eu falei pra você na parada, o Hugo Souza, quando tá em baixa, ele humildezinho, a bola vem bico pra frente, ele agarra pra caramba embaixo do isso aí, pô. Mas subiu, ó, a autoestima dele, pum, todo mundo falando, o Neto falando, é grande seleção, porra. Meu irmão, grande seleção, cara. O cara desse, irmão, todo campeonato ele vai te entregar 3, 4 jogos e vai falhar, meu irmão. Caraca, 3, 4 jogos é pouco pra caramba. Pode ver, 38 rodadas. Se ele vai falhar 34 jogos. E se for mata-mata, então? Mata-mata é fatal, meu irmão. Fatal. Agora, o talento do Hugo é indiscutível. É um bom goleiro. Então, o que falta é fazer o simples. Pra que tocar aquela bola no meio, cara? A torcida do Corinthians. Volante espetado por 2. Mesmo que o volante domine ali, ia ter pressão. Ele jogou o cara na fogueira. Se sou eu ali, é bico, é bola pro mato com jogo de campeonato, meu irmão. E acabou. Eu vou falar pra você. A torcida do Corinthians conhecia o Hugo, pegador de pênalti, o Hugo agarra pra caralho. Agora tá conhecendo o Hugo que o Flamengo conhecia já. Pois é. Que faz merda, sai errado, entrega jogo. É isso aí, ó. O Hugo, o goleiro, tem essas duas partes. Agarra pra caralho e entrega jogo. É isso aí, meu irmão. E o que eu acho engraçado, cara, é a torcida... O torcedor brasileiro também é muito chato, né? Pô, desculpa você que tá nos assistindo aí, mas o torcedor brasileiro é chato, cara. Porque eu vou te dar um exemplo, o Alisson. Porra, agarra pra caralho lá fora. Beleza, dá alguns moles pela seleção, ok. Mas, caraca, olha o que o cara faz no time dele no Liverpool. O Liverpool hoje foi campeão inglês, pô. E, pô, o cara é ídolo lá no Liverpool. Tá lá há 200 anos no Liverpool. Pra seleção não serve. Aí o Ederson, no Manchester City. Há não sei quantos anos aí, o cara agarrando pra caraca, o titular absoluto do Guardiola, que todo mundo endeusa. E, porra, e pra seleção não presta. Aí, porra, então, cara, agora o Hugo Souza fez uma boa temporada. Seleção. Não tô tirando o mérito do Hugo Souza, não. Fez um belo Campeonato Paulista, mas desculpa, o Campeonato Paulista não é parâmetro pra nada, cara. É porque ele pegou uns 2 pênaltis contra o Palmeiras, aí já fica essa onda toda, cara. Ó, o Hugo Souza é isso aí, cara. Vai jogar 3 jogos, vai fechar o gol e um jogo ele vai entregar, mesmo. A gente tira o Campeonato Paulista como parâmetro pra nada, onde o Palmeiras nem jogou o Campeonato Paulista e chegou na final. O Palmeiras não jogou, pô. O Palmeiras, entre aspas, quase caiu no Campeonato Paulista, porque foi deixando pra lá. Quando decidiu jogar, foi quase campeão. É isso aí. Mas falo do jogo do Flamengo ainda. Tem que parabenizar. O Flamengo jogou muito bem hoje. Todos jogaram bem. A zaga foi bem, os laterais. Só que um destaque especial pro Arrascaeta e pro Pedro. Pra mim, o craque do campeonato tá entre Arrascaeta e Alan Patrick e Depay. O Depay jogou mal hoje, mas tá bem também no campeonato. Os caras, o Arrascaeta hoje, cara, jogou bem na articulação. Ele jogou bem na esquerda, fazendo jogada com o Pedro e com o Cebolinha. Chutou pra gol de fora, que a gente reclama pra caramba dele. Não, temos que elogiar também o Cebolinha. Acabamos de esquecer de elogiar o Cebolinha também. Que ele que eu faço é a jogada oficial dele, né? Eu vou te falar, é isso aí, tu sabe. O Cebolinha é aquela jogada, né? Agora. Puxa na esquerda pro meio e chuta. Desse chutinho dele aí, eu acho que uns 15 vai pra fora. Aí o 16º entra. Agora tá 32º. Mas o Robin também era assim, né? O Robin. Não, mas o Robin acertava meio, meu. Era o gol. O Cebolinha chuta 10 pra acertar 1. Isso aí. Eu ia falar isso agora. O Cebolinha, eu já vi ele fazendo a mesma jogada
500 vezes. Agora ele acertou. O Hugo encolheu o braço. Pra mim, tá envolvendo caso de aposta. A atuação duvidosa do goleiro Hugo. Tá envolvido. Soltou aquela bola no pé do Pedro, veio escorregando. Porra, meu irmão, não dá. Eu tenho que falar uma coisa pra você do Corinthians. Corintiano, vai pra casa feliz hoje, feliz. 4x0 foi muito pouco, filhão. Foi mesmo. Vai pra casa feliz hoje, vai pra casa, ó. A H do Tietê veio pro Maracanã, chegou no segundo tempo no Maracanã, coitado. Viu? A Fiel entrou no segundo tempo, quando entraram, 3x0. Já foram embora. Aí foram embora, passa a Copacabana agora, toma um banho de mar e vai pra casa feliz, porque, meu irmão, o que eu fazer no Rio de Janeiro é na barato, praia. Né? Só o barato. E pra finalizar Flamengo, eu quero parabenizar o Pedro, que voltou em alto nível. Isso é muito bom pro futebol brasileiro, eu digo seleção brasileira. Porque hoje o Pedro é o tipo de jogador que a seleção brasileira tá precisando. A seleção hoje precisa de um camisa 9. Porque, querendo ou não, a gente tem um meio campo bom na seleção brasileira. Mais ou menos. A gente tem um meio campo bom, pô. Eu acho que a gente não tem um finalizador bom. Porque tu vai olhar o time, porra, Vinícius Júnior não sabe fazer gol direito. 200 anos na seleção, 6 gols. O Neymar tá fora aí quase 2 anos. O outro é o Rafinha, tava bem no clube dele. Mas o Rafinha dá mais assistência do que faz gol. Né? Não. Então hoje a gente... Aquele no Brasil, jogando com 2, Vini e o Rafinha, o Pedro entra no meio. Exatamente. Tá? Então hoje... Mas quando o Neymar entrar, como é? Vai ter que sair. Mas aí o Neymar vai jogar de meia. Ele vai jogar de 10 ali. Eu sou contra o Neymar jogar de 10 na seleção, mas eu acho que ele joga de 10 ali. Porque aí vai ser o Neymar articulando no meio, o Vini numa ponta, Rafinha na outra e o Pedro de camisa 9. Quase que eu falo enfiado. Lá e o Pedro de camisa 9. Aí a seleção brasileira vai andar. Tu acha? Eu acho. Eu espero que sim, né, cara? Isso aí, a gente torce pelo Pedro. E agora vamos falar de Fluminense e Botafogo? Ou melhor, Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense, que foi o amasso do Botafogo, né? Vamos falar. Foi uma massa do Botafogo, né? O Fluminense, se eu não me engano, teve 2 ou 3 chances só no gol, que foi aquela falta do Arias, que foi batida de craque ali, mas não foi gol, então não adianta de nada. Aquele chute do Bernal também, que o John fez uma grande defesa. E eu não lembro de um outro ataque do Fluminense assim, que o John tenha... Não teve. Não teve. Fluminense apático, muito abaixo do nível. O Botafogo também foi a melhor partida do ano, logo em cima da gente também, né? Porque o time do Botafogo vinha meio duvidoso, meio capengando, mas contra a gente parece que todo mundo virou o Neymar, né, Carlão? Só a estatística do primeiro tempo. 8 chutes no gol do Botafogo. 8. E o Fluminense 0. Não, acho que foi 7-1. 8 chutes no gol do Botafogo. 8. Foi um amasso do Botafogo. Foi um amasso, cara. Primeiro tempo até 3x0 fácil. É. O Fábio agarrou muito. Normal. Como normal, né? O Fábio agarra muito. E o Botafogo, o Igor Jesus jogou muito. O Savarino, como sempre, para mim, o melhor do Botafogo. O rapaz caiu com 2 times, jogou muito, agora não é mais O Mastriano, meu cara, né? Eu falo pra você, contra o Fluminense tudo acontece. O cara caiu com 2 clubes, chegou ali e virou o Ronaldo, filho. Escorou todas. Só contra o Fluminense, cara, incrível. Mas o Renato Paiva, o técnico do Botafogo, tava na corda bamba, né? Eu tava pedindo a cabeça dele. Ele mudou o time, né? Mas o futebol... Ele botou o Mastriani e o Igor Jesus na frente. Isso. Né? Tirou o Arthur. E o Mastriani não deixou o dele, porque o Igor Jesus é fominha. Chutou as 2, 3 ali que dava pra ter soltado. Pra mim foi o melhor do jogo, cara. O melhor jogo do Igor Jesus. E o Matheus Martins, hein, que teve uma bola que era pra ele ter soldado pra dentro da área pro Igor Jesus. Caraca, foi tentar chutar. Claro, assim, atacante de frente pro gol é chute. Mas eu acho que um jogador profissional, ele tem que ter uma malícia a mais, né? Pô, ele tá ali, o cara tá na frente dele marcando ele. É só daquele totozinho, jogada de Play 2, né? Pra quem jogou Play 2 aí. Jogada de Play 2, chegou na linha de fundo, toca pra trás, é gol. A verdade é que o Botafogo poderia ter... Eu ia falar enfiado bem mais, mas lá é ele, né? Poderia ter feito muito mais gol no Fluminense. O Fluminense tinha uns golpes de sorte ali de bola indo pra fora, passando perto. Fábio, mas né? teve um lance, o Fábio, mas teve um lance que talvez mudaria o destino do jogo, hein, cara? Que foi o pênalti no Arias. Foi muito pênalti. A arbitragem brasileira é horrível, cara. Não tem padrão, não tem... A arbitragem brasileira não tem um critério. Não faz sentido nenhum. Tem um lance do Arrascaeta aí que foi pênalti. E é a mesma coisa. Toma a frente, sente o tranco nas costas, lá ele. Não, mas o Arrascaeta não foi tranco nas costas. Foi a mesma coisa. Tá falando outro jogo. Outro jogo, não foi desse agora, não. Tá. Foi um pênalti, foi rodada passada, se não me engano. Passado ou retrasado. Foi o mesmo lance. Eu tenho um replay no meu celular. Depois pode botar até no vídeo pro pessoal ver. É o mesmo lance, foi pênalti. No do Fluminense não foi pênalti. Não dá pra entender. Eu fico triste. Como tricolor, eu fico triste. Não tem o que fazer. Renato Gaúcho reclamou muito Não vai reclamar. Porque o Botafogo tá jogando muito melhor. Tudo, quando falou, foi o maior jogo do Botafogo no ano, eu acho. Só que tava 1x0 naquele lance, né? Pois é. Se o Fluminense fosse pronto e fizesse o gol... Não, e o Palmeiras é um time que acontece isso com ele direto.
eles jogam mal o jogo inteiro às vezes, arruma um gol, não digo nem pênalti, arruma um gol e sai com empate. É um ponto. Não perde o jogo. Por exemplo, o Fluminense, se empata aquele jogo ali, é outro. Não ia mudar o fato de ter jogado mal, mas arrancaria um ponto. E se você for pensar, num campeonato brasileiro, seria um ponto jogando fora de casa, porque por mais que seja no Rio, o mando era do Botafogo. Então, um ponto, você jogando mal fora de casa, porra, isso aí é equivalente a 3 pontos, pô. Em clássico, de um meio agora, né? Em clássico é equilibrado, né? Você, como você fala sempre, tem a planilha do treinador, né? Ele bota ali, ó, clássico, 1 ponto. E o sentimento, jogar bem 3. O sentimento que dá é o mesmo que ser assaltado. Já foi assaltado, cara? Eu não, graças a Deus. Quando o cara leva ali teu celular, teu carro, aquele sentimento de impotência. É um vazio. Não dá pra entender direito. Por quê? O VAR nem chamou. O VAR não chamou não, pai. Ó, saiu o pênalti, ele esticou as 2 mãos, a bola seguiu. Em sequência, tomamos um susto ainda. Quais são os gols dos caras? Se sai gol ali, eu não assisto mais futebol esse ano. Cara, que doideira. O sentimento do torcedor, eu tô falando como torcedor, tá? Esquece o Nelson aqui, comentarista também. Eu sou clubista pra caralho. O que acontece? Saiu o pênalti. O cara manda seguir, seguiu, como se a torcida do Fluminense não existisse, sabe? Como se a gente não merecesse, sei lá, uma explicação. Caralho, é um lance óbvio. Se você botar 15 pessoas pra ver aquele lance, 15 vão dar pênalti, pô. Se não, 11. 11, é. Mas aí, ó. Bota 3 flamenguistas, dá 4 flamenguistas, dá 11. Mas aí, ó, nem o VAR chamou, mano. Não vai exatamente. Então o sentimento então, que dá... dos 15 já pode tirar 4 do VAR, mas não manda o juiz. Mas sabe o que eles se Já tem aproveitam? 5 aí. Eles se aproveitam que a torcida do Fluminense é uma torcida educada, pacífica, geralmente classe média alta. Não, mentira. Uma torcida, né, mais tranquila, não costuma protestar, não precisa sair quebrar nada. Quero ver foi isso com o Corinthians, com o Flamengo, mas não dá merda danada. Falando sério agora, o Renato Gaúcho poupou o time inteiro no meio da semana. Exatamente. Eu falei o que aqui? E a gente falou que ia cair a pressão no Fluminense, né? Porque pois ele nem viajou, meu irmão, pra... Nem viajou. É outro sentimento de merda também que eu fiquei. Viajou. Que parece o quê? Vai lá jogar lá. Não é vai lá jogar lá, é o Fluminense que vai jogar lá, porra. Porra. Tem que ir junto. O Botafogo jogou a Libertadores final de semana, dia de semana. Jogou. Foi aqui ou foi lá? Foi em Argentina. Argentina. Completo. Agora o Renato, meio da semana, o Fluminense vai pegar com o Brasil, a Aparecidense, né? Meu capital, né? Não, a Aparecidense. Agora eu quero saber, ele vai fazer o quê? Ele vai ter home office ou ele vai no jogo? Vai virar costume. Porque a gente não sabe, né? Porque agora a gente não sabe se ele vai de home office, né? Pois é. E assim, foi como o Carlão falou no último episódio, nós comentamos que o Renato Gaúcho poupar o time de não viajar para a Copa Sul-Americana, ele meio que puxou uma responsabilidade que ele tinha que ganhar o jogo contra o Botafogo. Exatamente. Porque, pô, descansou a semana inteira pra quê? O Botafogo viajou pra Argentina. Pois é. Então, se tu for pensar por um lado, o Botafogo tava na desvantagem. Teve menos dias pra treinar, teve menos dias pra poder estudar a estratégia, recuperar o jogador. E não foi um jogo para ele. Não foi aquele jogo, tipo assim, 1-0 mais brigado. Foi uma surra, pô. Foi uma surra. Principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo, cara, o Botafogo, pô, jogou... Como se fosse, passou por cima do Fluminense. Virou o City Fluminense também. Não deu um chute no gol pelo tempo, cara. Mas o Fluminense tem esse dom mesmo, cara. Os caras vão jogar contra o Fluminense, pô, rapaz, baixa o Neymar em todo mundo, né? Tu tá elogiando o Igor Jesus, cara. Tu vê, olha o que faz. A gente tá elogiando o Mascherano aí, sei lá. Mastriani. Porra. Mas tu vê, cara, só contra o Fluminense mesmo, não tem explicação, não. Agora, 8 derrotas seguidas do Fluminense, né? Pro Botafogo, freguesia já, né? Virou freguês. Como é que vai? Pro Botafogo, que merda. Que faz. Não, mas Campeão brasileiro, cara, Libertadores. Mas ainda na história ainda falta acho que 9 vitórias pra igualar, então tem que dar uma segurada. Em títulos também ainda falta alguns. Então o torcedor botafoguense tá muito animado, mas é normal, eu até falei com um amigo meu, Paulo Vitor. Ele ontem estava animado, ele nasceu em 99. O último título que o Botafogo tinha de expressão era em 95. Então foi o primeiro que ele viu o título. Pô. Então, nem pô, lembra, um cara que nasceu em 99. Ele nem lembra. Viu Não, ele não era nascido, pô. Vai tu ver. Então. Um cara que nasceu em 99. Nem lembra. Viu o primeiro título em 24. Ele tem que estar assim mesmo, pô. Tem que estar animado, tem que estar com esse tesão mesmo de caralho, meu time é pica. Aí ontem ele tava tão animado que quando começou o jogo, cara, e agora vai rolar a bola, o atual campeão brasileiro, ele, como é bom ouvir isso. Pô, caraca, mano. Não, mas, pô, vamos lá. É que a gente fica sacaneando, mas, pô, vamos lá. O Botafoguense, cara, pô, quanto tempo sofrendo. Imagina agora, todo jogo começa,
E o cara fala isso. Vamos agora o atual campeão brasileiro. Pô, os caras, porra, cara. Aí parece até que eles lembram. Não, pode ficar mais 15 anos sem ganhar nada, mano. Até que eles lembram, aí eles falam, a gente é campeão. Gente, Ele nem acredita, 15 anos sem ganhar nada, mas pode ganhar, que a torcida do Botafogo tá satisfeito. Agora pode botar mais 15 aí que não vai ganhar nada. Vou te falar, eu não tenho nem paciência, eu não tenho assim, nem paciência, cara, pra discutir com o Botafoguense, na boa mesmo. Com todo respeito ao torcedor botafoguense Mas que... não pode ser assim, cara. O Botafogo ano passado foi bem pra cacete. Não, foi, pô, mérito, não tô falando... Eu não tô falando muito, cara, mas eu não tô falando que ele tem mérito, não tem mérito não, mereceu. Igual em 23, eu acho que, porra, que aquele título ali que perdeu pro Palmeiras, eu acho que merecia ter sido do Botafogo. Pô, não, aí segundo turno do Botafogo foi segundo turno de rebaixado, 23, cara. Segundo turno de rebaixado. Fez 15 pontos no segundo turno. Não, mas mesmo assim, perdeu no finalzinho e tal. Finalzinho não, foi nos últimos 12 jogos, cara. Porra, 12 jogos coisa pra caramba, cara. Apertaram a macumba, meu irmão. Aquele ano ele foi foda mesmo. Apertaram a macumba, meu irmão. Tomou umas 2, 3 viradas de filme. Porra, Aquela contra o Grêmio. Porra, e contra o Palmeiras? Contra o Grêmio não, contra o Palmeiras, foi errado. Foi dois iguais. É, o Grêmio e o Palmeiras, né? A do Grêmio foi a do Soares, não foi? E a duas em casa. Não, Né? então, E a do Palmeiras foi aquela do Estevão, que o Estevão... Não, o Hendrick, o Hendrick. que é uma curiosidade, Soares nem jogaria aquele jogo, sabia? Ele Ele não joga sintético. sintético. Ele foi jogar, fudeu. Mudaram pra Januário. Ele foi só pra tirar o título do Botafogo. Foi mesmo. Agora, boa pra você. Fluminense. Tava bem com o Renato Gaúcho já, né? Ele chegou e não tinha perdido ainda, né? Foi a primeira derrota do Renato Gaúcho. Jogou mal no meio de semana, mas empatou, né? Com o time medável. E hoje, quer dizer, alerta no Fluminense com o Renato Gaúcho. Ele é malandro, ele vai... Ele resolve, Ele vai pegar o time de volta pra... Pô, galera, aconteceu. E o Botafogo ganhou a sobrevida do Renato Paiva, né? Porque tava na corda bamba, a torcida, pô, criticando. Ele mudou o esquema do time, E botou mais treino pra jogar, botou o meio campo dele. O Marlon Freitas saiu mais pro jogo. Quer dizer, o Botafogo melhorou. E vamos ver como é que vai ser a próxima rodada do Botafogo, né? Foi o melhor jogo do Botafogo no ano. Foi. Cara, eu quero que o torcedor deixe aí nos comentários. O que você acha que o Keno fez para o Renato Gaúcho para entrar Paulo Baia e o Keno não ter oportunidade? Cara, eu quero que você deixe no comentário, por favor. Às vezes você tem uma opinião que eu ainda não consegui captar, mas eu não vejo lógica entrar Paulo Baia e não entrar o Keno. Mas quem é o Paulo Baia? Entrar o Serna, eu já não concordo, mas entrar o Serna no lugar do Keno, eu acho que o Renato Gaúcho tem até alguma opinião, assim, porque, porra, às vezes o Serna entra bem, entrou contra o Corinthians, pô, sofreu aquele pênalti e tal. Cara, mas é o Paulo Baia, irmão. Paulo Baia. Fala igual o Nelson fala. Se eu for lá no meu bairro, tem 3 ou 4 de 17 anos que é melhor que ele, irmão. Mole. Pelo amor de Deus, com todo respeito a você, Paulo Baia. Eu não tô falando que você é uma má pessoa nem nada do tipo, Mas não. você demonstrar futebol. Mas você ainda não demonstrou futebol pra jogar no Fluminense, cara. E o Keno, porra, duas assistências, se eu não me engano, na final de Libertadores. E o Keno tem mais bagagem, o Keno é mais jogador, o Keno é um jogador mais agudo, é um jogador que sabe dar um passe que desarma uma defesa. Cara, e o Keno tá sendo reserva pra Paulo Baia. Porque se você for ver, ele tá sendo reserva pra Paulo Baia. Entra o Serna, entra o Paulo Baia, e o Keno não entra no jogo. É, lá ele. Ele é reserva do Paulo Baia, então eu quero que você deixe nos comentários aí por que o Keno não entra no jogo. O que ele fez pro Renato Gaúcho bancar ele assim. E agora vamos falar de Vasco. E agora falando de Cruzeiro e Vasco, porra, parecia até jogo da pandemia, né? O jogo não tinha ninguém, cara. O puff da bola, puff. Aí, eu escutei o pipoqueiro gritando, pipoca R$15. Caraca, latão 3x5, aqueles copão. Então não é latão, né, cara? É, aqueles copão. Não, o que enche o copão é um latão, pô. Nunca foi estádio, tá vendo? É vídeo de estádio. Mas falando nisso, a gente tem que se esforçar e ter criatividade pra falar do jogo do Vasco, né, cara? Porque geralmente é os mesmos jogadores tentando, o mesmo comportamento da pá, um time... E os mesmos errando. Exatamente. 2, 3 tentando, que você vê, que é os de sempre. Eu não preciso nem falar, você acerta os nomes, quer ver? Pode falar, quem que você vai elogiar? Paulo Henrique, lateral. Paulo Henrique, vai. Coutinho. E o Verratti. Só que hoje o Verratti jogou nada. Nada. Pô, não tem bola pra ele, né? Uma que chegou, ele cabeceou por cima do gol. Não tem mais como cobrar dele. Ele não é nem um craque. Ele não vai driblar o time todo. Pô, mas o Vasco teve mais 2, 3 chances que o Cássio salvou, hein? Não, o Cássio jogou muito. Hoje a gente tem que parabenizar o Cássio. Que ele saiu até chorando, coitado. Não, tem que parabenizar, porque se criticar, fudeu.
Ele tá em depressão, tá? Pode criticar ele não. Pô, pelo amor de Deus. O cara ganha o quê? 1 milhão? 2 milhões? Vai ver o salário desse filho da puta. Irmão, o cara ganha 1 milhão com a cara daquele, que é a cara dele, irmão. Pois é. Ele tem que risar todo dia, pô, ganha 1 milhão. Porra, aí, a mulher dele é normal, cara. Aí, pô, jogou um jogo pra 10 espectadores. Porra, brincadeira, irmão. Aí fez uma boa partida e saiu chorando. Cara, Agora, mas vocês têm que parar com isso. O cara é humano antes de... O cara é humano. Não, eu entendo que ele é ser humano, mas jogador de futebol. O cara jogou no Corinthians, irmão. Tá de pressão no Cruzeiro agora? É, pô, agora tá com pressãozinha. Chorou e tudo, porque agarrou 3 bolas do Vasco. Porra, que fase. Que fase do Vasco. Você jogou contra o Vasco, filho. Não, mas foram bolas difíceis, cara. Foi, defesaço, mas contra o Vasco. E aquele gol do Christian lá no início, eu achei que tinha sido impedimento, cara. Rapaz, se não fosse o VAR, eu acho que... se bem que o Bandeirinha também nem levantou, né? Não, o VAR que deu. Foi? Foi o... Não, mas o VAR analisa todo o lance de gol, o VAR analisa. Então, aí o VAR liberou. Não, mas falando antes, o Bandeirinha não tinha... Não deu, não deu, foi direto. Um gol feio, né? Não achei não. O cara quebrou a bola, correu e parecia de Play 2, sabe? Jogou Play 2? Corre pelos cantinhos, toca pra área e entra pra... Cruza, né? Corta os cantinhos. Foi meio, o zagueiro tava apertado e quebrou a bola. Ele cara, pegou, saiu correndo, tocou pra área. Mas, cara, olha só, o dono do supermercado lá, o Pedrinho, que é o dono do time também agora, porra, tá fazendo merda de merda, né? Pô, primeiro saiu contratando torta direito do que é jogador reserva dos times. Pegou reserva do Palmeiras, reserva só do Flamengo. caro, né? Só jogador 3 milhões, 2 milhões. Isso aí. E ele pagou o preço dos caras no auge, né? Como se os caras estivessem no auge. Porque ele montou um time todo mutilado de reserva dos outros times, tudo medalhão, porque tá quase aposentado, ele puxou pra ele. Não, e a gente... Cássio, Fagner, Dudu, Gabigol. Os valores, cara, e os valores. E a gente tira como exemplo, o Gabigol recebeu uma proposta do Santos para poder voltar pro Santos. E o próprio Gabigol falou, pô, me desculpa, eu até queria ir pro Santos voltar, mas eu ia perder o contrato da minha vida. E realmente, pô, eu acho que ele assinou 3 ou 4 anos no Cruzeiro, ganhando 2 milhões. É muito dinheiro, cara. Dudu, o que aconteceu com o Dudu agora? Se você paga... A gente... coloca aí nos comentários aí, qual que é a frase do Dudu agora? Que ele meteu um VTNC... Aí ele falou que ela vou trabalhar no Cruzeiro. Ele e agora? Não, o advogado dele. E agora, qual que você acha que é? Que o Pedrinho já fez assim pra ele, ó. Vaza. Vaza não. O torcedor perguntou pro Pedrinho, né? E o Dudu? Aí ele, quem é Dudu? O Dudu. Ali, ó. Ou seja... tem que achar o caminho da roça. Então digita nos comentários aí. O VTNC agora é o quê? O Dudu reclamou, né? Reclamou de ficar no banco, isso aqui. Aí não foi nem relacionado, né? A comissão que tirou ele, porque o presidente já tem mandado tirar ele, né? Porque tá em rota de colisão. Malandro é o Gabigol, meu irmão. Que tá no banco o tempo todo, não reclama de nada, quietinho, ganhando 2 milhões e meio. Se bobear, ainda vai arrumar uma ponta de gerente no BH lá, no mercado. Bota o BH pra gerenciar lá. Vai arrumar emprego pra 5 amigos. Isso, na Savassi, lá tem um BH na Savassi. Agora um cara que é presidente do clube igual o Cruzeiro não pode se comportar. Parece um crianção, um meninão. Ele tá brincando, Não, parece um meninão. E o Dudu? Porra, onde? Isso não existe. Uma contratação, um cara como foi a Dudu. Ele ganhou dinheiro lá no BH, lá no supermercado dele. Aí agora falou assim, agora eu quero brincar de dono de time. Imagina o que ele não faz com os funcionários lá. Deve mandar os funcionários embora. Vai embora. Tu não repôs ali o frango direito. Tchau. Pô, pelo amor de Deus. É um meninão. Parece um crianção ali brincando de algum jogo que ele é o dirigente do clube. Tô brincando. Comprou todo mundo com o preço do auge. Se ele paga esse valor Gabigol de 2019, beleza. O Fagner, pô, pelo amor de Deus, o último auge do Fagner foi quando? 2018. Porra, do Fagner? Tu falou 2019 se fosse ali, estamos em 2025, pai. Teve auge, Fagner? Estamos em 2025, pai. Faz as contas aí, quanto tempo já foi. Pô, então, assim, o Cássio até entendo, porque o Cássio é um bom goleiro. Tá com o psicológico meio fudido aí, tem que se cuidar. Mas, porra, é um bom goleiro. Grandão, ágil. Entendeu? Depressão. Bota medo no adversário. Assim, só olhar pra cara dele. Bicho feio, cara. Parece o Gregório, todo mundo odeia o Cris. Não parece? Mas eu gosto do Cássio, bom goleiro. Agora, pagar esse caminhão de dinheiro do Gabigol, Fagner, fora outros aí que a gente não tá lembrando agora. É um absurdo, pô. O Pedrinho é o seguinte, o negócio dele é o seguinte, ele tem que botar... O Fabrício Bruno. O Pedrinho do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro agora, ele tem que botar a picanha barata lá, irmão.
ia ser, vê o seguinte, Brahma 299, aí vai ter sucesso. Agora, com time futebol, irmão, porra, vende essa porra pro cara que sabe mexer nisso, cara. O melhor pro Cruzeiro no momento. O melhor cenário pro Cruzeiro no momento. Tem que enjaular esse presidente, esconde ele da câmera, irmão. A verdade é essa. Contrata ali 3, 4 caras pra cuidar da carreira desse cara, pra tentar corrigir as merdas e rezar pro time não cair. É isso, pô. Verdade. O que fazer? E o time do Vasco, como falou no começo, Dá até pena. eu vou falar de novo. O lateral direito do Vasco é o demais do campeonato, hein? Vai embora, Paulo já, Henrique, vai embora. muito bom. O cara tá, Já vai embora. já jogou uns 3, 4 partidinhas muito boas, Tu mano. não vê um lateral daquele nível, ele tem anos. Já apareceu logo no Vasco. Vai embora, pô. Não tem que, se aparecer no Flamengo, tem que ficar Mas puto do cara, não. ele já tá 2 anos no Vasco, cara. Não foi embora. Não, o Paulo Henrique, mano. Ele tá 2 anos no Vasco já, é vascaíno. É vascaíno, não tem explicação. Ou então o empresário amarrou direitinho, né? O Vasco. É porque ele não é novo, não, cara. Ele já tem um. Ele tem quantos rodado. anos? Eu Ele não tem sei, quantos não anos, sei Vitor? Tu não, que é o cara cara. dos Sei novos? lá, irmão. Uns 30? Você queria novo, não. Tem 27. Eu sei não que ele é bom de bola. eu ver Muito aqui. bom de bola. Ele é bom, cara. Paulo Henrique. O Vasco jogou hoje com o Paulo Henrique na direita e o Piton. Como eu falei sempre, os dois. É as 2 melhores coisas do Vasco, cara. São laterais, cara. E o Entendeu? Piton? O meio campo do Vasco é o Hugo Moura, que caiu no 28. piano. Aí, 28 anos tem o Paulo Henrique. Tá no auge. Porra. O Vasco tem um meio campo que o Hugo Moura carrega o piano. O outro é o Jair, que não tá jogando nada esse ano. E o Coutinho quando joga. Hoje o Coutinho começou bem, mas caiu. E o Verratti jogou. Hoje não teve bola pra ele, né? Não teve cruzamento, nada. E a gente tem que finalizar falando de Vasco, Carille demitido, né? Demitido já? Saiu? É. Mas não, demorou, mas Então foi. vamos lá, mais uma coisa que eu falei pra você. Eu falei, o Carille não chega em maio, lembra? Não foi mesmo. Falei, ó. Eu falei, 2 próximos demitidos. É o do Grêmio e do Carille. O Grêmio foi logo bum. O Carille demorou 2 semaninhas. O Carille é pra ter caído, cara, já. Há 2 semanas atrás. Há muito tempo. Ele teve uma sobrevida que ele empatou com o Flamengo 0x0, cara. O problema, Foi a sobrevida agora, do cara, Carille. o problema agora é o seguinte: olha pro mercado e busca quem? Não, qualquer coisa é melhor que o Carille, cara. Vai, bota o malucado aí interino. Pô, temos tudo Mas eu acho que o que salvou ele foi aquele empate com o Flamengo, não foi? Ó, Zé Ricardo tá aí, hein, Vasco. Zé Ricardo tá aí, companhia. Tá vendo? Zé Ricardo tá sempre aí disponível, irmão. Pior que é mesmo, né? O Vasco tem isso. Daqui a pouco ele traz o Zé Ricardo. É isso aí. Mas a diretoria do Vasco precisa se mexer, cara. Agora, olhando pro mercado, não tem grandes opções, não. Não. Tem o cara, Diniz, ou o Diniz já acertou com alguém? Não. Diniz, com todo respeito, pro nível do time do Vasco hoje em dia, cara, o Zé Ricardo, o Jair, o filho de... O Jair, quando tem no Botafogo, pô, o Jair. O Jair Ventura, pô. Bom nome, bom nome. Pra entrar no Vasco? Vai Bom terminar em nome. 10º lugar? Ótimo, filhão. O Jair Ventura, o Zé Ricardo. Eu acho que pro time que o Vasco tem o Diniz. Porque o Diniz não. O Diniz vai acabar com o Vasco, pelo menos. Não vai conseguir, cara. Ou ele vai acabar ou ele vai mandar todo mundo embora. O Diniz já teve no Vasco e rebaixou o Vasco, lembra, cara? Antes do Fluminense, tava no Vasco. E rebaixou, caiu o Vasco. Ah, mas eu acho que esse time de hoje do Vasco é melhor do que aquele time. Não, não é. Pô, não, cara. Cara, o treino pra treinar o Vasco tem que ter um treinador metódico, irmão. Não pode ter. Tem que ser o Zé Ricardo, o Jair Ventura. Esses caras, irmão, pra treinar o Vasco. Fechar a casinha, meter 1x0, contra-ataque, pum. Acabou, meu irmão. Jogar igual time pequeno. Igual time pequeno, bola na área pro Verratti, acabou, meu irmão. É. Tem que fazer isso, Pelhão. Fazer isso pra acabar em 10º lugar no campeonato. E o que falta muitas vezes no Campeonato Brasileiro são grandes clubes saber que reconhecer que tem jogo que tem que se comportar igual time pequeno, né, cara? Não tem saída. E ver o nível do teu time. Irmão, É meu isso. time não é nível pra É isso disputar aí. pelo lugar. Então eu vou cotar um técnico que combine com esse time. Não adianta. Vai cotar o Diniz, vai cair com o Diniz, meu irmão. Exatamente. O Vasco, a hora que o Vasco entender isso, Não, mas vai ter. vai melhorar e a gente torce, a gente volta a dizer, né, cara? É o 3º ou 4º capítulo que eu falo seguidamente. A gente torce para que o Vasco melhore. Mas toda vez que a gente vem aqui comentar um jogo do Vasco, isso é muito difícil. Porque É o time não frustrante. ajuda, cara. O time não ajuda, né? Eu torço a abrir isso aqui feliz por falar do Vasco. Mas Eu ainda vou gravar esse Mas programa. vou falar uma coisa pra você. Se o Vasco pega um técnicozinho desse, eu ia falar assim que... Time tem. Arrumar a cozinha, arrumar ali atrás, sair no tem. contra-ataque, o Coutinho como lá na frente sem É possível que obrigação na de base marcação. não tem ninguém, irmão. Pô, Não é possível cara. que na base não tenha ninguém. Vasco vai melhorar. Promissor ali pra fazer uma vitrine. Não é possível. E aí, torcedor do Vasco, o que você achou da demissão do Carille? Você achou que foi no momento? Você achou que demorou muito? E quem você acha que deve ser o próximo treinador do Vasco? Deixa nos teus comentários aí quem deve ser o próximo treinador do Vasco. E agora vamos falar de seleção brasileira. Real Madrid perdeu a final da Copa do Rei.
mais uma competição que o Real Madrid não ganha título nenhum, só tem agora a chance de ganhar o Campeonato Espanhol, que tá bem difícil, que o Barcelona tá alguns pontos na frente. E eu acho que tá tudo se encaminhando pro Ancelotti vir pra seleção brasileira. Qual a opinião de vocês? Complicado. Fala aí você, eu não tenho opinião nenhuma, Ancelotti? Eu não gostaria de ver ele na seleção, não. Tu viu a declaração que ele deu no Endrick, porque o Endrick tentou uma cavadinha, cara? Aquela declaração ali é antifutebol. Um cara não pode ir em rede da nacional nem fala de internacional, porque chegou na gente aqui e falar que o jogador tá errado por tentar dar uma cavadinha. Isso não existe. Então, assim, imagina ele na seleção brasileira. O que ele não vai fazer? Vai transformar um monte de robô. E o que a gente já não tem vai fazer mais falta ainda. Vou te falar uma coisa, eu vi no Flamengo Vasco, o Galvão falando com o Romário, isso aqui, no programa do Galvão, que o Galvão falou, meteu essa bronca aí essa semana. Não, porque começaram a falar do Ancelotti, porque eu falei do Ancelotti quando acabou a última Copa. Não, pelo amor de Deus. Aí vai todo mundo atrás do Ancelotti por causa do Galvão Bueno. Esse presidente da CBF não entende nada de futebol, pelo amor de Deus, meu irmão. Nada. Porra, pelo amor de Deus, esse cara tem que entregar a chave da CBF e ir embora, meu. Porra, aí pra mim o Ancelotti não vai dar certo na seleção brasileira. Não vai dar certo, eu falo pra você. Pra mim, eu achava muito melhor o Jorge Jesus ou o Mourinho. Ou o Abel Ferreira, né? Tem o Abel Ferreira, cara, mas o Jesus ou Mourinho, se fosse estrangeiro. Mas pra mim, o meu coração, como diz o Nelson, tá palpitando que se o Renato Gaúcho pegar a seleção... eu ia falar isso agora. Porra, paizão, ia gabar todo mundo. Renato. Ia passar a preleção do jogo contra a Argentina, ia ser o DVD dele jogando lá contra o Penharol. Carol Portalupe com a camisa do Brasil. Carolzinha torcendo. Porra, pelo amor de Deus, o cara. jogador tudo atrás dela. Ah, não, cara. Não, só moleque novo. Vinícius Júnior, Rodrigo. Pô, como é que o moleque não ia ficar? Carol Portalupe fez amiguinha, tudo indo pra consideração. Tá entendendo? Tá faltando isso aí. Vem o Ancelotti, não pode cavar. Nem português fala, porra. Não pode cavar minha piroca, porra. Não pode. Não pode cavar. Eu fiquei puto. E sabe o que é pior? Na internet tem um monte de gente dando razão pra gente igual a ele, cara. O Endo que saiu na cara do goleiro ali, tentou cavar por quê? Porque ele sabe, porra. Não, porque ele fez um gol assim. Eu na pelada de segunda eu cavo direto. Direto, sem peso na consciência. Por quê? Porque eu sei. Então ele cavou porque ele sabe, ele não cavou pra, eu quero aparecer, vou dar lombreta, porque o cara que dá lombreta é porque ele sabe dar lombreta. O cara que dá uma carretilha, que chama até de carretilha essa porra, na minha rua é lombreta. É porque sabe, porra, ele dá caneta porque sabe. Aí vem o Ancelotti, ele não pode, que futebol não é palhaçada. Pô, pelo amor de Deus. Não, e um ou dois jogos antes na Copa do Rei, se eu não me engano, ele meteu um gol assim. Pois é. Aí foi endeusado. Caraca, o Hendrick e tal, pá. Tu quer ver uma atitude do Hendrick que ele elogiou, mas foi atitude de piroca. Teve um gol do Hendrick que ele carregou, chutou a bola de longe pra caralho. Graças a Deus a bola entrou. Foi o primeiro gol dele. Foi, mas tinha opção. Aqui e ali, se eu não me engano, Mbappé ou o Bellingham passando tudo junto. Se ele não faz aquele gol. E ele chutou de fora da área. Ali o Hendrick merecia uma trava. Fala, calma, menino, vai chutar daí por causa de quê? Mas foi Tem gol. Opção ali. Mas como foi gol? Passou batido. Aí agora o moleque saiu na cara do gol. Fechou a cara, porque todo mundo sabe que o Hendrick chuta forte. O moleque é bom de finalização. E cai as duas, tá? O moleque é nojento. Ele fechou a cara. O goleiro não caiu na dele, pô. Quando ele cavou, ele falou, tanto que o Hendrick já volta coçando a cabeça. Tipo, caralho, ele não caiu na minha. Mas futebol jogado é assim mesmo, porra. Eu acho que o Ancelotti, cara, não vai no Brasil, não vai dar certo. Tô até sem água, eu fico puto. Fico. Tu lembra do gol do Ramires? Do Chelsea? Porra. Tu lembra? Tu foi longe. Pois é, pô. Mas aquilo ali é o futebol brasileiro, porra. O cara cavou, meu irmão. Tá nem pra nada. Parecia que ele tava jogando a pelada de segunda. Aí tu acha que o Ancelotti... Deu uma Ancelotti... cavadinha e acabou, pô. Acho que o Ancelotti vai resgatar esse futebol aí? Não vai, mano. Exatamente. Por mim, eu não levaria ele pra seleção. Não levaria porque não vai dar certo. Pela pouca frase que ele falou ali, já deu pra ver que é um cara que quer ser maior que os jogadores, entendeu? E não pode. O Renato Gaúcho sabe mais de elenco, tem mais o tato. Eu levaria o Renatão. Isso aí, eu também. Renato E tu, Vitor? Então, eu acho o Renato Gaúcho uma boa opção, mas eu também acho que seria muito inviável. O Renato acabou de fechar com o Fluminense. Eu acho que se fosse para ter um Renato na seleção, não que ele não iria aceitar. Mas eu acho que isso teria sido conversado quando surgiu especulação. Eu tenho quase certeza que o Renato ligou para a seleção, perguntou, pô, e aí, eu tô indo pro Fluminense e tal. Com certeza tem essa conversa nos bastidores. Ele não iria, aceitar o Fluminense tendo alguma incógnita
alguma chance, no Ou caso... Então ficar treinando os dois, porque ele é preguiçoso, não quis viajar ali pra jogar ali. Imagina treinar os dois. Tu quer melhor profissão do que tem a seleção? Home office? Home office, só treina uma vez a cada 4 meses, que é a Tata FIFA, aí treina 10 diazinho e é 90 dias de casa. Viaja o mundo inteiro, do nada o cara quer conhecer Dubai, vamos supor que ele não tenha conhecido, porque ele tem dinheiro pra caraca. Mas vamos supor que ele não tenha conhecido do Dubai ainda. Ele fala, porra, vou lá assistir o jogo do Firmino. Aí pega a seleção brasileira, paga tudo. Puxia tudo. Ainda leva a filha, né? E a Carolzinha com ele. Ela e Carol Portaluppi. Agora, o Renato Gaúcho, acredito que teve essa ligação sim. Ele deve ter falado, ó, vou assumir o Fluminense, 2 empregos eu não vou não, hein. Aí ele não foi não, ele não vai, eu acho que não vai mais não. Eu acho que ele não sacanearia o Fluminense também não, de tipo, a seleção ligar agora e largar o Fluminense meio que não vai. fudido lá. Eu acho que ele que tá falando é tipo assim, nossa intenção, que a gente gosta, nosso sonho, mas não acho que rolou essa conversa não. Eu também, cara, eu não acho que o Renato seria o melhor treinador pra seleção brasileira. Só que se a gente for colocar o que a gente precisa no momento, porque a gente tem menos de 1 ano pra Copa. Vamos botar aí 1 ano pra Copa, porque esse 1 ano é em tempo. Não é em tempo de preparação, é em tempo de dias. Não é 1 ano pra treinar. Não é 1 ano pra treinar. Porque a gente sabe que, pô, vai pra preparação lá, é 10 dias. É isso aí. São 10 dias, né? São 10 dias. Se tiver 100 treinos é muito. Então, Nem isso. Puxando a Copa do Mundo, 7 joguinhos, mata-mata. A melhor coisa é o cara. O barco já foi pro caralho. Se for falar assim, pô, quem seria teu treinador pós-Copa, ele seria a quinta opção pra mim. Mas pra agora, pra esse tempo curto que a gente tem, eu acho que a gente não precisa só de um treinador bom. A gente precisa de um treinador que tenha uma gestão boa, que saiba lidar com o jogador. Porra, eu tenho certeza que o Renato Gaúcho é sentado do lado do Neymar. Ei, Ney, o que tu quer fazer hoje? Me ajuda aí. O que tu acha que tá te atrapalhando a jogar? Aonde? O que tu acha que tá te atrapalhando? Ô, Vinícius Júnior, o que tu acha que tá te atrapalhando? Você tá aqui tanto tempo na seleção, tu só fez 6 gols. O que tu precisa, Vinícius Júnior, pra poder fazer mais gols? Eu quero te escutar. Aí ele vai falar, pô, cara, eu gosto de jogar com 4 meio-campos e só eu e mais um no ataque. Eu gosto de jogar à vontade na ponta esquerda. Ele ia pegar o Rafinha, o Vinícius Júnior, o Neymar e mais uns 2 ali que entra na seleção ali para jogar pelas pontas, caramba. Ele ia chegar, ele vai lá pra Teresópolis, quarto escuro, projetor EDC, ele ia falar, ó, vocês vão ver um cara jogando bola pra cacete. Assiste meu DVD meu DVD aí, meu irmão, ó, como é que é? Olha como é que é, Vitor Júnior. O zagueiro chega aí, cotovelado nele, porrada come. Irmão, ele ia mostrar, meu irmão. É isso aí. Aí ele ia sacanear, mas isso é legal o grupo, todo mundo ia ficar, pô, Renatão. E o Brasil e a Argentina, tu não vê um cartão vermelho, né? Tu acha que se o Renato estivesse lá? O Renato ia ser expulso, cara. O Renato ia ser expulso. Exatamente. Não, eu tô falando. Não, eu tô falando. Se fosse Brasil e Argentina e o Renato estivesse como treinador, tu acha que ele iria falar o quê pro jogador? Tu vê o respeito que tem por ele? Foi Fluminense e Santos. Você viu ele, Neymar puto pra caralho porque perdeu. Foi lá falar com o cara, riram, tiraram uma foto dos caras rindo, como se o Neymar não estivesse ligando pra ele. Mas não é. É o respeito com o Renato Gaúcho. Eu queria muito ver, tá? Faltando um aninho só, não tem muito o que fazer. E falando em Neymar, né? Tu viu como que ele tava puto lá no jogo do Santos? Vendo perder dentro de casa, ele de fora. Ele não costuma ainda, não? Ele tá pensando que merda que ele fez, meu irmão. O time do Santos, vou falar, com o Neymar, briga pra 11º. Sem o Neymar, 18º. Esquece, E ontem eu tava vendo no Instagram, foi muito engraçado. Foi um vídeo montado de zoeira, né? Eu vi um menino falando, amor, tu viu que aquele amigo nosso lá, eu não vou falar nome, né? Tu viu que aquele amigo nosso lá se declarou homossexual? Aí a namorada dele falou assim, não, amor, sério? Ele, sério? Tu viu que ele postou no status? Não, ele não falou com essas palavras. Mas ele falou assim, ó, eu não vi Barcelona e Real Madrid, não. Eu tava assistindo Kings League. Quer dizer, Kings League virou esporte de Nutella, é isso, cara? Neymar presidente, né, do time lá do Kings League. Pô, pra que isso, né? Não, aquilo ali é tudo menos futebol, né? Aquilo ali é entretenimento, sacanagem. Ontem quem foi bater um pênalti lá foi aquela Nive Estevam. Quem? Nive Estevam é uma gostosa. Nive Estevam? Ela é o quê? Presidente do time também? É Nive Estevam, Foi lá, meteu ela é apresentadora de streaming, pô. É presidente? É porque quem bate o pênalti, do time. Quem bate o pênalti é o presidente lá. Lá é tudo esquisito. Não, um jogador e ela é presidente do time? Ela é. De que time? Acho que esse nome do time não acompanha essa porra, não. Só sei que é Fúria e G3X, só isso. É, isso aí. E o Capim, tem o time com o nome de Capim, tu já viu? Ela foi lá, deu uma bicuda na bola, o Gaules deu o pênalti, saiu rindo. O Gaules perdeu também, né? O Gaules. Pô, o Gaules
Puta que pariu. É Vamos isso mudar aí. de assunto. Vamos vir pra falar de futebol. E o Alan Patrick? Alan Patrick. Ó. Agora sim, vamos falar de futebol. Porra. Rapaz, vou falar, o nosso programa é sacanagem não, estamos acertando tudo, hein? Ó, no começo do campeonato a gente falou, Cravamos. destaca o campeonato, Alan Patrick. A gente sempre falou, A gente deu a 10 da seleção pra ele. falou que o Alan Patrick ia jogar bola. A gente sempre falou aqui que o Mirassol ia ser surpresa com o Nelson, né? Nelson Falei que o cravou. Mirassol ia morder ponto de muita gente. Eu viu? falei que o Bahia ia ser também surpresa, o Bahia Ia ser ia brigar surpresa. na cima. Tá brigando, hein? Então, Tem 1x0 no Palmeiras hoje. 1x0 o Palmeiras hoje. Bahia. E olha que o time fora do de casa. Palmeiras é o que a gente comentou aqui. É um time É ruim de chato perder, hein? Não cara. perde ponto do O Palmeiras. time nojento. E o Bahia de perder esse ganhou time do da Palmeiras. Allianz Parque hoje. Isso aí. E Flamengo líder, né? Flamengo líder do campeonato. Com o Palmeiras atrás, mas tá falando das previsões da gente, né? Lá no começo do campeonato, a gente falou do Alan Patrick, do Mirassol e do Bahia. Foi, já cravamos tudo isso. As três estão correndo, meu irmão. O único que tá queimando nossa língua é o Mascherano, que jogou bem hoje. Mas a gente falou mal do E o Bahia. Mirassol? Mirassol? O Mirassol a gente cravou. A gente cravou não, eu cravei, né? Vocês ficaram rindo. É, verdade. Eu falei, o time do Mirassol Não, é o bom. Mirassol foi tua surpresa e o Bahia era minha Foi surpresa. mesmo, é isso aí. A gente cravou quase tudo que a gente conseguiu. Agora essa praga assinou com o Brasil, tá vendo? Acabei de xingar o cara. Que isso, Vai. cara? Não, isso aqui é notícia só, não é? Não fechou, não. É fake? É fake? Não, é notícia. Não. Então, é do Brasil. É, Matelote. Há 6 horas atrás. Mas é fake? Não, é uma página aqui que eu não vou falar o nome, né? Não Mas- assinou, não. Não assinou, não, mas é especulação Especulação. forte. Tem que xingar pra caralho ele. Especulação. Esse VAR é uma brincadeira, né? Rapaz, esse VAR não tá servindo pra porra nenhuma. VAR do Brasil. Aquele lance lá, né, no Brasil, aquele lance lá do jogo com o Fortaleza Sport. Porra, muito claro o gol. E o juiz não marcou, não. Não. O VAR que não deu, né? O VAR, que o juiz deixou pro VAR. Aí foi pro VAR, o VAR. O juiz foi com o cu na mão. Ele foi merda ali. Aí ele assistiu o lance, teve a opinião dele. O que ele fez? Jogou pro VAR. Botou a batata assando na mão do VAR. E o VAR, meu irmão, parece que é cego. Fala, porra. Cara, eu não sei, cara. Eu sei vocês, mano. Pra mim a bola entrou, cara. Ô, porra. Qual foi, Carlão? Não, agora eu vou vacilar mais que tu falando do lance. Entrou com força, cara. Ela não entrou pouco, não. Ela entrou foi muito, porra. Não precisa ser nenhum curso da FIFA pra ver que entrou. Se tu me bota no VAR ali, ó, 2 cliques, ó. Papá. É gol, ó. Gol. Joga no gol. É gol, porra. Acabou. Agora fica aquela merda ali. Ficou olhando 3, 4 minutos olhando a porra do lance e ainda não deram o gol. Fica 4 papagaios lá dentro. 4 papagaios. Porra. Todo mundo falando pra caralho. Um olhando pro outro, Foi falando. igual aquela imagem lá que tinha um cara dentro do VAR postando na bet. Eles não Porra, estão preocupados porra, com nada, só no pô. Brasil mesmo, Não cara. estão, pô. Não Não estão tão preocupado com E eu nada, vou te não. falar outra parada, Vitor. Se você me larga 4 minutos com um computador e uma câmera e um Photoshop, eu boto aquela bola lá no outro gol, se tu quiser. Em 4 minutos. E eu não sou nenhum pica de informática, não. Mas, pô, tem que ser rápido e preciso, cara, que senão gera suspeita, não adianta. Pô. Eu consigo fazer aquela bola lá pro outro gol. Eu falo assim, caralho, fez efeito. Não adianta, cara. Porra, A arbitragem brasileira, toda rodada. Exatamente. Tem um pênalti, tem um gol, tem um Pois negócio, é, toda rodada. o VAR não funcionou a favor do Fortaleza, não funcionou a favor do Fluminense. Tá parecendo que ele só funciona com quem ele quer, meu irmão. Não, que Tô isso. puto. Com o Não, Palmeiras. tô chateado. Essa rodada foi de lascar, meu irmão. Tô chateado, tô puto, porque a gente não pode permitir, senão... vai Abre virar teu, uma várzea. abre teu coração e fala com as tuas palavras o que tu sente sobre o VAR. O VAR, cara, tem que acabar. Eu torci por VAR existir, mas agora o VAR tem que acabar. O que tem que ter é o seguinte, vou explicar pra tu agora o esquema que eu faria. Você pega uma televisão, bota pro estádio, um botão vermelho e um azul na mão de todo mundo do estádio, foda-se. Ó, pega a visão. Pegou a visão, merda né? que vai ser. Já pegou a visão. Aí vai ter um árbitro FIFA lá sentado, pá, com a mesma imagem que vai mostrar pra gente que tá em casa. O árbitro do campo e o pessoal que tá no estádio. Acabou, meu irmão. A torcida vai votar lá no contra, vai ficar 2 votos, do árbitro daqui e do árbitro daqui. E assim vai, entendeu? Vai ser igual o show do... Show de milhão. Não, aquele show do... Esqueci o nome. Que tem a pulseirinha, cara. A pulseirinha brilhante. Do Coldplay. Vai ficar igual o show do Coldplay, todo mundo com um Não, reloginho. essa porra que tá aí, cara, porque estão brincando com a gente. Entendeu, cara? Tu tá rindo porque não foi com o Flamengo. Mas vai acontecer com o Flamengo já, mano. Acontece Vai. não. Difícil. Com o Palmeiras também não acontece. Só com o Flamengo que não acontece. O Varmengo, né? É o Varmengo. Ainda bem que tu sabe.
Flamenguista que fala contra isso é maluco, cara. É verdade. Pô. Se pegar os erros de arbitragem, vocês não são nem hexa do Brasileirão. Pô, graças a Deus. Vocês vão ser tri. Graças a Deus, filho. Júnior. Não, hexa não. A gente é 8 vezes. Octa, tá? Ele não rouba. Caralho, já roubou mais 2? Octa campeão. Caralho, mano. E 5 da Copa Brasil, tá? Octa campeão brasileiro? Porra. Se for tirar contra o esporte. Que culpa? Não começa não. Não tô falando nada, não tô falando que não foi, tô falando se tirar. Já não tem nem que colocar, filho. É porque não tem como falar de roubo e não falar de Flamengo, né? Eu tô brincando. Galera que segue a gente, é só brincadeira. A gente fica resenhando aqui com o Carlão que ele é flamenguista. Eu não sou. Mentira, né? Mas o VAR anda muito duvidoso, é melhor acabar, cara. Vamos ser sinceros. Hoje o jogo do Flamengo hoje teve 3 pênaltis. O Gil só deu 1, cara. Você viu o Cebolinha aqui. Foi. Porra. Aí fala Flamengo? Você vai falar Flamengo? Mas eu falei pra tu, o lance do Cebolinha cabia interpretação, porque o corte dele foi um tapa muito longo. Meu irmão, ele podia ter dado um bico pra lateral. O cara deu um porrada no canela dele, pô. Mas ele não prosseguiria chance de gol clara, entendeu? Ficou bonito, hein? Aí pode ser interpretação. Agora, que teve uma pancada, teve. Então, assim, se o juiz dá o... Tô falando o seguinte, se o juiz dá o pênalti, ok, era pênalti mesmo, sabe? Mas pode ter a interpretação de que o Cebolinha se empolgou e a bola saiu do controle dele. É isso. Agora, falar que o do Aras não foi pênalti é maluquice. Em condições normais de área e pressão hoje, era 6-7-0 o Flamengo no Corinthians, no mínimo. Se o juiz deixasse. Estamos chegando ao final do programa e agora eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo e de deixar teu comentário. Nelson agora vai mandar um abraço, vai mandar salve aí pra galera dele lá do Mu. Aí, Nelson. É isso aí, galera. Obrigado pelos 1.000 inscritos, né? Batimos 1.100 agora. E graças a Deus aí os números só aumentam. A gente só tem a agradecer, né, Carlão? Galera, obrigado aí por seguir a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube. @canal Sem Pressão, entendeu? E lembrando sempre, segue a gente lá e curte a gente, coraçãozinho, né? No coraçãozinho lá. É sempre importante, só que no YouTube não é coração não, é joia. É o joinha, no YouTube é joinha. É o like. É sempre importante pra gente você curtir o nosso vídeo, que ele vai mostrar pra mais pessoas que curtem futebol, que vai nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas. E pra finalizar, queremos agradecer novamente Donas Massas, que vocês observam, a gente sempre inicia, faz a publi e depois já para pra comer, porque a gente não consegue ficar aqui, ainda mais o Nelson, não consegue ficar aqui fazendo o programa e olhando aqui essas esfirras, não. Só eu, né? Comeu pra caramba, meu. Veio 30 esfirras, o cara comeu 15, meu. Cada dia é melhor, Dona Massa. E queria mandar um abraço pra galera que segue a gente lá. Nosso amigo aqui, Daniel, veio já fechar a gente, flamenguista. A Daíra, governador, né, só? Veio comer esfirra com a gente. Faz parte da resenha aqui e deixou o clima mais amistoso. É isso. Obrigado, galera. Caralho, eu sou sério. Eu tô estudando, Foi bonito, né? Caralho, deixa eu te... Que amistoso. Tô estudando. Agradecer ao Léo também, que tá aqui nos nossos bastidores aqui, aí, fazendo as mudanças de câmera, dando esporro no Nelson toda hora. Porra no Nelson. E é isso. Tamo junto e até a próxima.